Boa tarde. Hoje nós vamos ver o 7º tema da série Os 8 Agentes Curativos de Deus. O de hoje é intitulado O Repouso e a Saúde. Esse tema é importantíssimo, é fundamental para a sua saúde e qualidade de vida. Levando a sério, você vai ver as possíveis enfermidades que estão tentando penetrar a recuar. E aquelas que já existem irão desistir. Com certeza você vai melhorar a sua qualidade de vida e saúde. Agora, para as coisas acontecerem direitinho, eu apresento duas alternativas importantes. A primeira, você deve assistir esse vídeo todo. E como você é inteligente, eu sei que você vai assistir, porque é para o seu bem, é para a sua saúde. E o segundo é, se você não assistiu os vídeos anteriores, é bom assistir. Aí você vai ficar inteirado de toda a programação, de toda a série, Os 8 Agentes Curativos de Deus. Vai ser fantástico. Agora, inclusive, o primeiro foi o exercício físico e a saúde, o ar puro que respiramos e a saúde, a luz solar e a saúde, a água e a saúde, a abstinência e a saúde, e falamos também sobre alimentação saudável. Hoje, como nós já anunciamos, vamos falar sobre o repouso e a saúde. Muito importante. E, sim, é muito bom falar para você o seguinte, o link destes vídeos que nós relacionamos, que fazem parte da série, dos anteriores, você vai encontrar no fim deste vídeo, lá na descrição. Então, você encontrar em ordem. Você clicar no tópico que você quiser assistir, ele já vai abrir na hora, rapidinho, no local certo. Muito bom. Para o seu bem, estou contando com você. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveite a oportunidade, se inscreva imediatamente. Dê um like, um joinha, como dizem alguns, e também não esqueça de deixar o seu comentário. No seu comentário você pode colocar o seu estado de saúde, como você está, se você tem acompanhado os vídeos anteriores, se melhorou em alguma coisa. Nós vamos lhe acompanhar de perto, vamos lhe ajudar, tá bom assim? Mas é bom que você deixe o seu comentário. E também compartilhe, porque ao você compartilhar, você está nos ajudando a ajudar outras pessoas. Teus amigos, seus contatos, seus grupos, alguém pode ser beneficiado com seus préstimos nesse sentido. Nos ajude a ajudar alguém. E finalmente, não esqueça de acionar o sininho, porque acionando o sininho, quando na próxima semana eu lançar o próximo, que vai ser o último desta série, Os 8 Agentes Curativos de Deus, você vai ficar também informado para assistir de primeira mão. Estamos contando com você. Para o seu bem, estamos juntos. O repouso é tão importante que Jesus fez questão de mencioná-lo em seus discursos. E é bom a gente considerar um ponto. Nós podemos olhar para o repouso dividindo em 3 ângulos. O primeiro que nós vamos salientar é a questão do repouso dentro do programa de atividades do dia. É bom que durante um espaço de cada 2 horas de trabalho haja um tempo para relaxamento de pelo menos 15 minutos, entre 10 a 20 minutos. Isto não vai afetar a produtividade da empresa, ao contrário, o empregador vai sentir que foi benéfico. À medida que o funcionário relaxa um pouquinho, ele vai se reabastecer, respirando ar puro, exercitando um pouquinho e a produtividade continua. Evita os conflitos dentro da empresa, evita acidentes de trabalho, tem benefícios e a produtividade continua. É interessante que, quanto à questão dentro deste programa, eu poderia mencionar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no verso 31, onde nós lemos as seguintes palavras. Aqui nos diz assim, ele, Jesus, disse-lhes, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Verifiquem que Jesus levava um
clima ele era autônomo, ele trabalhava para ele trabalhava para o Pai, o Eterno. No entanto, dentro do seu programa de trabalho, ele atendia a tantas pessoas que ele não tinha tempo para comer. E aí ele convida os discípulos para vir a um lugar, aqui ele usa a expressão, a um lugar deserto. Não quer dizer que é um deserto solitário de areia, em um clima tenso, quente, pior do que tudo. Não. Um lugar deserto, que ele quer dizer um lugar de refúgio, um lugar calmo, um lugar que não tem a intensidade, um fluxo muito grande de pessoas, para relaxar um pouquinho. Deu para observar a importância do repouso dentro do seu programa de atividades? A outra fase do repouso que nós consideramos, a segunda fase, o segundo ângulo do repouso, conforme nós estivemos vendo o primeiro, que é o relaxamento dentro do espaço das atividades do dia. O segundo está dentro do ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do descanso noturno do dia a dia. Eu devo dizer que a noite não foi feita simplesmente para separar um dia do outro, mas muito mais do que isso. A noite foi feita com o propósito de que nós nos refizesse as forças físicas, relaxasse os músculos, nervos, aliviasse a tensão mental, as células vão se renovar, os hormônios se harmonizam novamente, o corpo se habilita para as atividades do dia posterior. Muito importante. Agora, observa uma coisa que nós não podemos deixar de considerar. A questão do repouso, nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no verso 37 e no verso 38, uma palavra preciosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Verifique, Jesus estava dizendo, em outras palavras, o trabalho é muito, tem muita coisa para fazer, mas ele não falou assim, olha, em vista do trabalho ser muito, vocês têm que agora intensificar, fazer hora extra, trabalhar mais. Não, ele não disse isso, ao contrário, ele falou, rogai ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, isso significa dizer, não é você se desgastar o todo para tentar fazer o trabalho que outras pessoas deveriam estar fazendo. Não, você faz a sua parte e cada um faça a sua. Se o outro não veio para fazer a parte dele, que pena, que situação desagradável. Agora, observa, Jesus está mostrando para você não se sobrecarregar com as atividades. Agora, muitas vezes nós nos sobrecarregamos das formas mais variadas possíveis. Por exemplo, a pessoa, às vezes, assume determinados compromissos financeiros e depois tem que tentar fazer uma compensação com horas extras de trabalho para poder equilibrar o orçamento que ele mesmo causou um dano. Depois, eu digo assim, ele gastou a saúde para ganhar dinheiro. E depois agora vai gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde, porque nem sempre consegue. Está observando como que são as coisas? Agora, é bom a gente levar em consideração. Se nós levarmos a sério, as coisas podem melhorar para a gente. Para você gozar de uma boa saúde, você deve dormir bem, descansar bem. E dormir bem significa, primeiro ponto que nós consideramos, tempo suficiente para a sua faixa etária de idade. As crianças precisam de um pouco mais de sono. As pessoas adultas, uma faixa de 8 horas é o suficiente. As pessoas mais amadurecidas, mais idosas, aí 7 horas, talvez um pouquinho menos, depende, dá para fazer a compensação. Então, o primeiro ponto é tempo suficiente. Para dormir bem, tempo suficiente. O segundo que nós consideramos é um ambiente próprio. O que significa um ambiente próprio? Você precisa de ter uma temperatura agradável, você precisa ter silêncio, você precisa ter uma iluminaçãozinha
tranquila, ou seja, o certo para o melhor da sua saúde seria, a noite escura. Foi o que Deus fez para o bem. Então, dormir com luzes apagadas. Evitar aparelhos eletrônicos dentro do seu quarto. Esse é um fator também importante, tá certo? Evita a televisão. O quarto é para dormir, não é para assistir televisão. A televisão você vai assistir lá na sala, tá certo? Então, aprenda isso aí, que isso é importante também para a sua saúde. E o sono, o terceiro ponto nessa relação é o sono contínuo, não fragmentado. Deita, dorme, acorda, levanta, deita de novo. Não, deita para dormir. Tenta se educar nesse sentido. Isto vai lhe ajudar. Então, primeiro que nós consideramos seria tempo suficiente. Segundo, nós consideramos foi um ambiente próprio, ou seja, um ambiente dentro dos padrões para que você tenha o melhor em termos de repouso. E o terceiro é o sono contínuo. Para um bom sono, nós recomendamos alguma coisa. A primeira coisa que nós recomendamos é o seguinte: a última refeição ela deve ser leve e cedo, para que haja um descanso, para que haja uma digestão própria no tempo determinado. Quando você for deitar, você já deve ter pelo menos uma média de 2 horas de ter tomado a última refeição, para ficar tranquilo, para o bom sono, tá certo? Não usar estimulantes, café, cigarro, bebida alcoólica, coisas que estimulam antes de dormir ou nas horas da noite. Esse também é um ponto que nós não podemos deixar de considerar. Evitar aparelhos como televisão dentro do seu quarto. No seu quarto, olha, o quarto é para descansar, é para dormir, não é para assistir televisão. Vai assistir televisão na sala. Quando você entrar no quarto, você tem que estar pensando que você vai dormir. Esse é um ponto fundamental também. Outro ponto que nós queremos considerar é que você tem que procurar ter um horário regular para deitar, independente de estar ou não com sono. O seu horário de deitar é que horas? É 21 horas? Então, todas as noites, às 21 horas, você tem que estar deitado. Aí, o seu relógio biológico, ele vai se programar em cima disso. Deu para acompanhar mais ou menos o raciocínio? Agora, outro fator. Levando em consideração que a serotonina, ela é produzida nas primeiras horas da noite, você deve deitar cedo. Então, cedo e em horário regular. Quanto mais cedo, melhor para você. Eu não posso imaginar o preço que pagam as pessoas que fazem trabalhos noturnos. Quer seja enfermeiro, quer seja médico, quer seja policiais, quer seja vigilante noturno, quer seja atendentes de bares, de restaurantes noturnos e de coisas assim. Esse é um dinheiro que, por mais que eles ganham, ainda estão ganhando pouco, porque estão ganhando o preço da saúde, que é o sinônimo da vida. Então, considera comigo esse ponto. Você pode estar ganhando muito, mas é aquilo que eu fiz menção. Você está gastando a saúde para ganhar dinheiro, e depois vai gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde, porque nem sempre consegue recuperar. Então, nós estivemos vendo um horário regular para dormir e deitar cedo também. Você considerando estes pontos, você vai observar, levando a sério isso aí, você vai ter a sua saúde boa. Vai valer a pena. Depois nós encontramos o repouso do ciclo circasseptano, ou seja, o repouso do ciclo semanal. Esse repouso é tão importante que o próprio Criador, ele fez questão de criar e inaugurar, descansando nele, para servir de exemplo para a humanidade. Isso é o que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, no verso de 1 ao verso 3, onde nos diz a seguinte palavra: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, nós vimos que Deus não somente ele criou, mas ele inaugurou, ele usufruiu. E nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 13, Evangelho de São João, no capítulo 13, no verso 15, Jesus nos falando uma coisa, que embora esteja fora do contexto, mas que encaixa dentro desse discurso. Ele falando dentro da Santa Ceia, ele diz assim, capítulo 13, verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Isso significa dizer, em outras palavras, que quando Jesus fez as coisas, ele fez não simplesmente pelo fato de fazer. Ele não precisaria de ter feito, ele não precisaria ter descansado, ele não precisaria de ter tomado a Santa Ceia. Mas ele fez para servir de exemplo. E se nós fôssemos um pouquinho mais distante, nós encontraríamos no livro de São Marcos, capítulo 2, verso 27, Jesus dizendo assim, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso significa dizer que ele fez o sábado para nós descansarmos, para o bem da nossa saúde, para o nosso próprio bem-estar. Quando você descansa semanalmente, você refaz as suas forças físicas de uma proporção maior. Você alivia a sua tensão cerebral, as suas preocupações, os seus nervos, os seus músculos. O seu corpo é recomposto para as atividades da próxima semana. Considerando que pessoas que não descansam semanalmente, que trabalham como se fosse uma máquina, acabam tendo problemas de saúde. E depois indo para onde? Para os hospitais psiquiátricos. Olha aí. Gastar a saúde para ganhar dinheiro, gasta o dinheiro para tentar ganhar saúde de novo. Para tentar, que nem sempre consegue. Geralmente não consegue. Então, meus queridos, aqui fica para nós entendermos. O repouso é importante. Deus deixou a nosso benefício, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para termos disposição física, termos alegria, termos entusiasmo, termos vibração, termos produtividade dentro de um padrão equilibrado. Saúde. Deus quer a nosso benefício. Ele quer para o nosso próprio bem-estar, como uma demonstração de amor que Ele tem para conosco. Vamos usufruir dessa bênção que Ele deixou. Vamos criar o hábito de colocar em prática estes ensinamentos. Se você tiver dúvida em alguma coisa, faça o seguinte, ouça de novo esse vídeo. E mais, além disso, se for preciso, coloca nos comentários aquilo que você teve dificuldade, aquilo que você não entendeu ainda, aquilo que você gostaria de ter mais um esclarecimento. E nós vamos lhe ajudar. Eu estou à sua disposição. Vou colocar o meu telefone à sua disposição. E você pode entrar em contato comigo. Eu quero lhe ajudar. E quero que você me ajude a ajudar outras pessoas. Vamos ter uma mente sadia, equilibrada, nervos calmos, sangue frio, pessoas maduras, pessoas inteligentes, pessoas que onde chegam são bem-vindos. Que Deus abençoe para o seu próprio bem-estar. Agora, me ajude a ajudar outras pessoas divulgando esta mensagem. E na próxima semana, nós estaremos vendo mais um assunto muito importante. Você precisa de conhecer o último tema da série Os 8 Agentes Curativos de Deus. Aguarde. Um abraço e que Deus te abençoe.